Olá, boa tarde. Eu vos saúdo com a paz do nosso Deus e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu hoje queria falar convosco aí na continuação, na sequência do nosso estudo acerca do livro do Apocalipse. E iria-vos pedir para abrirem a vossa Bíblia em Apocalipse 15 e 16. Apocalipse 15 e 16. Como foi dito, na sequência, nós iremos continuar passeando neste livro, nesta carta que João escreve às igrejas da Ásia Menor. E hoje queria falar convosco sobre os flagelos do Apocalipse. Os flagelos do Apocalipse. E eu, para a guisa de introdução, para não ler os dois capítulos, são muito extensos, eu iria só ler o verso 1 do capítulo 15 e o verso 1 do capítulo 16. E, na sequência do sermão, falaremos então sobre o resto dos versículos. Capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Verso 1 do capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Só até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, é um privilégio, Senhor, estarmos diante da Tua Palavra. Por isso eu te peço, Senhor, que nos libertes agora de todos os pensamentos que possam interferir com a assimilação da mesma. Leva cativos, Senhor, os nossos pensamentos, liberta as nossas mentes, descansa, Senhor, as nossas almas e, Senhor Santo Espírito, ilumina os nossos corações. Senhor, meu Deus, eu te peço para que me ajudes a pregar, para que me ajudes a ensinar. Faz de mim, Senhor, um instrumento vivo, um canal de bênçãos para a vida de todos quantos me vão ouvir agora, Senhor. Me ajuda, Senhor, a entender para poder passar mais fielmente a Tua Palavra. O entendimento correto das Escrituras Sagradas, daquilo que Tu revelastes e deixaste revelado a nós, Teus filhos, à Igreja de Cristo. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Amém e glória a Deus. Os flagelos do Apocalipse. E nós lemos 2 versos, o primeiro do capítulo 15 e o primeiro do capítulo 16. Mas deixe-me fazer uma breve introdução antes de entrar na exposição destes 2 capítulos. É muito natural o mundo tentar responder às inúmeras catástrofes naturais, às inúmeras catástrofes acidentais que ocorrem sobre a Terra ao longo dos tempos. Muitas são elas: terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, tempestades, furacões, acidentes das várias naturezas que nos afligem as nossas vidas e o nosso mundo ao longo dos séculos até aos dias de hoje. Muitas também são as respostas achadas e dadas pelos maiores pensadores, ou por aqueles que pensam que são pensadores, aqueles que acham que são os experts, aqueles que vão elucidar a população, a humanidade, acerca destas mesmas catástrofes. Uma das respostas mais impressionantes que nós podemos ouvir, que nós já ouvimos muitas vezes, é aquela que diz que essas tragédias, essas catástrofes naturais, são os castigos da Mãe Natureza. Ou seja, é a Terra, a própria natureza, se insurgindo contra o homem. A Mãe Natureza nos dá castigos através dessas catástrofes. O problema que nós temos aqui com esta resposta não é a ideia de castigo, porque na realidade trata-se de um castigo. O problema o castigo é uma pena que se inflige a um culpado.
é uma pena que se inflige a um culpado. Chama-se castigo. O que nos perturba, o que me perturba a mim nessa afirmação, nessa resposta, é que o castigo é imposto pela mãe natureza, pela terra, pela própria criação de Deus. Ela nos castiga, ela castiga o ser humano por causa das más ações e das más atitudes do mesmo ser humano. Segundo a Bíblia, nós não encontramos a terra a castigar alguém ou alguma coisa. O que nós encontramos na Bíblia é que ela geme, a natureza geme, a terra geme, a criação geme. Ela sofre juntamente conosco, aguardando a resolução final. Ela sofre juntamente conosco, aguardando as consequências, o culminar das consequências do pecado do ser humano. Paulo fala isso muito claramente na sua carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 9, ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a terra está expectante que Deus revele no último dia, os seus verdadeiros filhos, deixando de parte todo o resto. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a terra foi o homem, foi Adão, pelo seu pecado. Ele entregou a terra ao agente principal da maldade, ao Satanás, ao diabo. Verso 21. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, olha agora, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de si, por causa do ser humano. Então a resposta mais dada pelo mundo, que dizem que os flagelos, as tragédias, as catástrofes são castigos da mãe natureza, não correspondem à verdade. Antes, elas se revelam na plena falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, das coisas de Deus. O universo não é uma pessoa, portanto não pode castigar. O universo, além de não ser uma pessoa, ele está sujeito, está submetido à vontade de Deus, porque o universo é uma criação de Deus. Os mesmos que fazem tal afirmação são os mesmos que apressadamente eles dizem que os castigos são provenientes da mãe natureza e que Deus não castiga ninguém. Existem poucos livros na Bíblia Sagrada que afirmem o castigo de Deus como o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nos mostra e nos revela o castigo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não aguardam a sua vinda, sobre aqueles que não obedecem aos seus mandamentos. São aqueles que não observam as suas palavras. Para esses existem castigos. Para os filhos de Deus, para aqueles que são obedientes à sua palavra e aos seus mandamentos, lhes será reservado um lugar no céu, um lugar no trono da graça, uma coroa da glória. Este livro se torna indigesto. Este livro não é agradável. Muitas são as pessoas que já me disseram: eu não gosto do livro do Apocalipse. Mas existe uma razão para essa indigestão. Existe uma razão para esse não gostar do livro do Apocalipse. Qual é, pastor? Eu vou explicar. É que ninguém gosta de reconhecer o seu erro. Ninguém gosta de encarar o seu erro. No nosso texto, Apocalipse 15 e 16, ele compõe um bloco. Os dois capítulos são o mesmo bloco. Esta é a quinta das 7 seções do livro do Apocalipse. Mas ele
E entenda isto que eu lhe vou dizer, que é muito importante. Ele continua narrando o mesmo período histórico. Ou seja, a quinta sessão do livro do Apocalipse pertence ao mesmo, ou narra o mesmo período histórico. Enquanto as trombetas que nós estudámos anteriormente anunciam o chamamento de Deus aos pecadores e ao seu arrependimento, e nós facilmente nós constatamos que Deus continua chamando pecadores ao arrependimento. Deus continua dizendo: arrependei-vos enquanto é tempo. Mas por outro lado, nós também vemos que isso não está produzindo efeito algum. O mundo, o povo, o ser humano está cada vez mais distante de Deus. Quanto mais sofre, mais se dista de Deus. Quanto mais padece, mais se dista de Deus. Será que Deus, perante esta resolução do ser humano, ele fica impávido e sereno? Será que Deus desiste dos seus propósitos de aplicar justiça ao ímpio, de anular a terra, de construir novos céus e nova terra, de trazer para si um povo seu escolhido e comprado pelo sangue do seu próprio filho? Será que ele fica impávido? Não. Não fica. Quando os ímpios não se arrependem, Deus envia as suas taças. Quando os ímpios não se arrependem, Deus promove sobre a terra a sua cólera, a sua ira, como diz aí no verso 1 do capítulo 15. Consumou, pois com estes flagelos, consumou a sua cólera, a cólera de Deus. As taças que estes dois capítulos nos apresentam, eles são flagelos. Eles são a conclusão do plano, do projeto eterno de Deus. Mas pasme-se, meu querido e minha querida irmã que me está ouvindo. Eles não são só a conclusão dos decretos de Deus, do projeto de Deus. Eles também estão nos dizendo que a paciência de Deus está chegando ao seu limite. Se você pensa que Deus é um Deus com a paciência ilimitada, a história bíblica nos informa que não é assim. Se nós lermos em Provérbios 29, diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Nós vemos aqui que o homem tem sido repreendido. Ora, se o homem tem sido repreendido, é sinal que o recipiente da paciência de Deus ele está enchendo, ele vai repreendendo, ele vai chamando ao arrependimento, até que um dia, meus queridos, a paciência de Deus vai findar. A paciência de Deus vai encher, vai chegar aos seus limites. Compreenda comigo algumas coisas. Os selos que nós vimos são o cumprimento da vontade de Deus. São o cumprimento dos desejos, do testamento de Deus para a humanidade, para a terra. As trombetas, narrando o mesmo período da história, elas anunciam a chegada do juízo divino. Exatamente como Marcos nos narra no capítulo 1, verso 15, Jesus, quando começou pregando, ele disse: o tempo está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. As trombetas anunciam, as trombetas clamam ao povo da terra: arrependei-vos. Chegai-vos a Deus, porque o tempo está próximo. Arrependei-vos enquanto é tempo. As taças ou os flagelos, na minha tradução, a Almeida Revista e Atualizada, ela fala em flagelos, mas se calhar você na sua Bíblia tem taças. Nos levam, nos transportam
para o dia do julgamento. Ou melhor, por outras palavras, melhor dizendo, o dia do julgamento de Deus chegou. O tempo útil de arrependimento terminou. Há uma pergunta que nós podemos fazer. Mas Deus já tem enviado taças da sua ira? Já. O período que o Apocalipse nos narra é o período profético entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Da mesma forma como ao longo destes 2000 anos nós temos visto guerras, pestes, terremotos, fome, pais contra filhos, filhos contra pais, catástrofes naturais, catástrofes acidentais. Nós podemos então aí compreender que Deus chama ao arrependimento há 2000 anos a esta parte, mas Deus também envia taças de cólera de há 2000 anos a esta parte. Nós estamos passando hoje por uma terrível pandemia. O mundo, a humanidade, 7 bilhões de pessoas estão sofrendo por causa desta pandemia. Umas diretamente, a outras por inerência indiretamente. Mas a pergunta é, você que me está assistindo que não é crente, ainda não morreu? Claro que estava assistindo, ainda não morreu. Mas porquê é que ainda não morreu? Porquê é que você é um descrente e ainda não morreu? Porque Deus ainda o continua chamando ao arrependimento. Deus ainda lhe continua dando uma segunda oportunidade. Sobre si, sobre a sua vida, Deus ainda está tocando a trombeta. Até para aqueles que já morreram. Uns morreram em Cristo, os outros morreram sem Cristo. As trombetas soaram, meu querido, mas eles não os ouviram. Os ímpios não ouviram as trombetas, não ouviram o anúncio de Deus, então sobre eles veio a taça da ira de Deus. Eu outra vez me ia dizendo que o pior que nos pode acontecer não é a morte, é morrer sem Cristo. Porque quando alguém morre sem Cristo, não há ponto de retorno, não há um volte-face, não há uma segunda oportunidade. Deus derramou a sua cólera. Apesar de todos estes símbolos, os seus, as trombetas, as taças, Deus está usando cada área do universo para advertir e punir o pecador, o pecado e o pecador. Deus ainda continua usando o mundo como seu arauto. Deus ainda continua usando os flagelos, as trombetas, como as suas vozes. Deus ainda continua chamando pecadores ao arrependimento. O tempo é hoje. A hora é agora. Você, meu querido e minha querida, não sabe se daqui a 1 minuto estará tudo acabado. Porque um dia vai tudo acabar. Enquanto esse dia não chegar, se arrependa. Se jogue, se derrama aos pés de Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Deixe que Ele o lave com o sangue da cruz. A moeda de troca que pagou a sua dívida, a culpa da sua dívida, a culpa do seu pecado. Porque ainda é tempo, agora, neste preciso momento. Daqui a pouco já não sei. Nas tragédias, meus queridos, compreenda bem isto que eu vou dizer. Nas catástrofes naturais, uns ouvem as trombetas e os outros bebem das taças. Deuteronômio 28 diz assim: O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em que tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. Veja, antes de Cristo já Deus estava alertando. Antes de Cristo já Deus estava tocando as suas trombetas. Arrepende-te.
senão sobre ti virá a minha maldição. O texto de Apocalipse 15, 16, por causa de tudo isto que eu falei, ele torna-se um dos textos mais difíceis da Bíblia. É um dos textos mais difíceis de olhar. Nós olhamos para os 4 evangelhos e só vemos paz, amor, compaixão, tranquilidade, o amor que Jesus promove ao povo através do seu choro, através da sua preocupação. Mas aqui nós vemos as taças da ira de Deus. Pede ao Hugo para me trazer o carregador, faz favor. O juízo de Deus. O juízo de Deus. A sua punição contra aqueles que preservam na prática do erro. O juízo de Deus é a punição para aqueles que preservam, que continuam na prática do erro. Apocalipse 15, 1. Apocalipse 16, 1. Nos falam, nos ensinam isso mesmo. Quem é que já não sentiu raiva? Quem é que já não sentiu ira contra alguma atitude impensável de alguém? Quem é que já não se aborreceu com alguém que lhe fez mal? Porquê é que isto é? Porquê é que é assim? Porquê é que alguém se aborrece contra as atitudes impensáveis? Isto vem do senso de justiça que existe em Deus e que foi plantado em nós. Porquê? Porque nós fomos formados à sua imagem e à sua semelhança. O mesmo sentido de justiça que Deus tem é o mesmo sentido de justiça que nós temos. Enquanto alguns se frustram com a demora de Deus, ou se escandalizam com a justiça de Deus, que julga e castiga o pecado e seus praticantes impenitentes, a pergunta fica sempre no ar. Porquê é que Deus tarda em derramar a sua ira? Há muitos que se escandalizam com a justiça de Deus. Há muitos que se frustram com a demora de Deus. Mas todos fazem a mesma pergunta. Porquê é que Deus tarda em derramar a sua ira? Porque Ele quer salvar todos os que são seus. Deixa que eu lhe dê agora aqui uma palavra aos que se indignam com a ideia de um Deus que julga e que o castigo e castiga. O texto de hoje nos traz uma resposta. Aqueles que ficam indignados porque Deus é um Deus que se ira. Afinal, Deus não é um Deus só de amor. A esses, o capítulo 15 e o capítulo 16 nos traz a resposta, e a resposta vem em 3 pontos. O primeiro ponto é o caráter do julgamento de Deus. Analisando o caráter do julgamento de Deus, chegamos a essa resposta. O segundo é o conteúdo desse julgamento. E o terceiro é as causas do julgamento. Como as visões das trombetas e das taças se conectam, são muito similares e narram o mesmo período histórico, nós não nos vamos deter sobre o aspecto das calamidades. Nós não vamos estudar calamidade, flagelo por flagelo. Até porque era bom se você conseguisse visitar o meu canal do YouTube, Reverendo João Nuno Gomes, e visualizasse os vídeos anteriores, você compreenderia o capítulo 15 e 16. Nas mensagens dos capítulos 8 ao 11, você vai entender o que é os flagelos, o de que falam os flagelos. O primeiro ponto é o caráter
do julgamento de Deus. O caráter do julgamento de Deus. Ou seja, porque é que Deus vai julgar? Deixa-me só aqui ligar aqui o carregador, porque senão fico sem bateria. Pois é um problema que eu tenho isto em forma digital, formato digital e não em papel. Ok. Então, porque é que o primeiro ponto, o caráter do julgamento, e a pergunta é, porque é que Deus vai julgar? Qual é o propósito de Deus em julgar? Porque alguém errou. E errou na mesma proporção do juízo. Ou seja, alguém errou com a mesma gravidade. Na proporção do castigo existe uma gravidade. Se nós nos indignamos, com algum juiz terreno que não aplica pena na proporção do crime cometido, como é que não nos indignamos com a aplicação da justiça de Deus ao pecador? Nós dizemos, o juiz foi muito manso. O juiz foi muito manso. A palavra é essa mesmo. É muito mole. Não aplicou em função daquilo que o outro fez. Então, se nós nos indignamos e se nós promovemos respostas dessas, como é que nós temos a ousadia de nos indignar face à justiça de Deus? Quando Ele condena e quando Ele pune o pecador. A única forma era nós nos arrependermos e admitirmos o nosso erro. Porque a própria Bíblia diz que Deus é fiel e justo e que perdoa a todos quantos o pedem e que nunca mais se lembra desse pecado. Então será mais fácil eu me arrepender perante Deus e Deus me perdoar? Ou formular indagações quanto à justiça e quanto ao método e quanto ao modo como Deus pune e Deus castiga o pecador? Entenda uma coisa muito importante. Deus jamais agiria de forma a contrariar o seu caráter. Se a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, como é que você pensa que Deus vai agir face ao pecado ou ao pecador que não se arrependeu? Claro que é com cólera. Claro que é com ira. Veja aí os versos 3 e 4 do capítulo 15. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha agora, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Deus é justo, Deus é verdadeiro, então o pecado não pode prevalecer perante a sua face. Porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro e porque Ele é santo. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. E essa justeza e essa verdade, ela é manifesta de que forma? Em primeiro lugar, é pela sua criação. Porque Deus é criador. Nós somos a criatura. Nós somos criatura dotados de uma consciência que nos revela a desobediência ou a obediência. Eu estou cansado de dizer que quando nós pecamos, acende-se uma luzinha vermelha na nossa consciência a piscar. Muitas vezes nós olhamos para o lado, não queremos ver a luzinha, mas ela continua piscando. Porquê? Porque essa consciência, essa luzinha nos foi colocada por Deus a quando a nossa criação. Por isso é que nós somos à imagem e semelhança dele. Apesar disso,
Apesar dessa consciência que nos atormenta, mas que muitas vezes nós até queremos esquecer essa consciência, o próprio Deus nos revela a sua justiça. Como assim, pastor? Pela sua Bíblia, pela sua palavra. O problema é que nós não a queremos ler. E por isso é que ninguém quer ler o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse, meus queridos, ele revela o pior que há em nós e, quiçá, o melhor que há em nós. Mas quando chega ao pior que há em nós, e quando chega à presença daquele de Deus que é justo e verdadeiro, e que julga o pecador por causa do seu pecado, nós fechamos a Bíblia e vamos embora. Não queremos ler mais. A nossa consciência também nos faz isso. É por causa disso, por causa da nossa consciência e por causa da palavra que Ele já deixou revelada. Os 7 selos. Os selos são a mostragem daquilo que Ele quer. Por causa disso tudo, nenhum ser humano é indesculpável. O ser humano tem uma consciência, o ser humano tem uma palavra. Deus nunca age por capricho ou por vingança. Entenda bem. Sempre que a justiça não é aplicada, e isto acontece tanto no reino espiritual como no reino existencial. Sempre que a justiça não é aplicada, o que aparece é a anarquia e o caos. Onde no espaço, num país, num governo que não existe a justiça, em todo o seu amplo campo, aparecem as ditaduras. Com as ditaduras aparece a anarquia, aparece a revolta popular. E o conjunto disso é o caos. Até que seja reposta a justiça, impera o caos. Diz aí o capítulo 16, versos 4 e 7, diz assim: derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Sangue aqui simboliza guerra, caos, injustiça, anarquia, morte, perseguição, tragédia. Verso 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhe tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então Deus derrama sangue, Deus faz beber sangue ao pecador, porque Ele é verdadeiro, Ele é justo, e o seu juízo é santo e verdadeiro. Deus tem enviado homens e mulheres ao longo dos tempos. Desde que o mundo é como nós o conhecemos, desde que nós começamos lendo a nossa Bíblia, desde o primeiro livro Gênesis, até que chegamos aqui ao último livro, que é Apocalipse, nós vemos homens e mulheres sendo enviadas por Deus como trombetas. As trombetas, na realidade, são a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é revista nessas trombetas. A missão principal da Igreja de Cristo é dizer: arrependam-se enquanto é tempo. Voltem atrás nos seus caminhos. Larguem a prostituição. Larguem a idolatria. Larguem a imoralidade. Larguem a maledicência. Arrependam-se. A Igreja faz isso. A Igreja é as trombetas de Deus na terra. E tudo isso vem da parte de Deus. O problema é que o mundo não quer ouvir. O mundo faz ouvidos mocos, ouvidos de mercador. É melhor o Hugo me trazer aqui o outro cabo, senão ela vai mesmo abaixo.
Traz-me um cabo grande, Chico, aqui e ali. Ou outro cabo para unir a este. Qual é a surpresa do pecador? Ou qual seria a surpresa do pecador? Não porque Deus imputa justiça. Aí o pecador não se surpreende. Existem pecadores que até dizem, pronto, eu sou pecador, Deus não me pode amar porque eu sou o pior dos homens. Mas a maior surpresa é porque é que ele não decretou ainda o pior. Porque é que ele não decretou ainda o fim. E a resposta bíblica para essa pergunta é porque ainda existem homens, mulheres, jovens e crianças para salvar. O pior é que a igreja está adormecida. A igreja perdeu o seu real sentido de obrigação, de responsabilidade. A igreja hoje, meus queridos, só querem estar no seu bem bom. Muitos já não vão à igreja, já preferem o seu sofá na sua sala, assistindo a um qualquer vídeo, lendo um qualquer livro. Outros dizem que leem a Bíblia em sua casa, louvam em sua casa. Eu já não falo aí. Outros estão adormecidos na sua igreja. Eles perderam a sua ambição. Eles perderam a sua responsabilidade. Deixaram de ser trombetas de Deus. Glória a Deus. Hebreus 9 nos informa. E assim como aos homens está ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quando se morre, vai-se para juízo imediatamente. Quem morre vai à presença do santo e justo juiz. Uns para condenação, outros para glorificação. Mas o nosso segundo ponto é o conteúdo do julgamento. Ora, se Deus é justo e verdadeiro, e nós somos criaturas de Deus, formadas à imagem e semelhança de Deus, de onde é que vem a necessidade de Deus aplicar juízo? O problema é mesmo aí. É que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas através de Adão, do primeiro homem, nós nos revoltamos contra essa imagem e contra essa semelhança. Nós quisemos nos fazer passar ou sermos iguais a Deus. E aí foi-nos imputado, chamo eu, a herança da corrupção adâmica, do pecado adâmico, que nos originou maldade nos nossos corações. Os nossos corações se tornaram maldosos. Os nossos corações se tornaram afastados de Deus, inimigos de Deus. E nós somos capazes, olhe bem, nós somos capazes de cometer a mesma maldade vezes sem conta. E muitas vezes nem nos apercebemos. Ou quando nos apercebemos, dizemos que é normal. Quantas vezes nós não ouvimos aí homens que andam procurando mulheres a balde? São machões. Todos os dias é uma. E sabe o que é que eles dizem? É normal. Porque faz parte da minha cultura. Eu sou macho latino. Chegaram a um ponto nem a reconhecer que praticam mal, que praticam maldade. Conforme eu dei este exemplo, poderia dar vários exemplos. Geralmente, quem pratica o mal, quem gosta de praticar o mal, quem gosta de praticar o pecado, nunca se reconhece. Não fora Deus trabalhando no coração do homem, chamando-o ao arrependimento.
iluminando o seu coração, abrindo os seus olhos para o reconhecer do seu pecado, o homem nunca se vai retratar. O homem será sempre maldoso. A Bíblia nos diz que o nosso coração é extremamente maldoso, enganoso. A outra pergunta acerca do julgamento é: onde é que vai ser o julgamento de Deus? Onde é que Deus vai aplicar julgamento? É na sala do trono. Será? A Bíblia nos diz que Deus nos aplica justiça aqui nesta terra. É aqui que Deus vai aplicar a sua justiça. É aqui que Deus tem aplicado a sua justiça. Em primeiro lugar, Deus aplica a justiça nas fontes de segurança dos homens. Veja aí o verso 2 do capítulo 16. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A segurança do homem foi abalada. Quer um exemplo grande disto que eu estou dizendo? Veja o que é que esta pandemia fez ao mundo na sua totalidade. A economia, a área social, a área laboral, os empregos, as empresas, tudo foi afetado. Porquê? Porque Deus aplica a justiça, em primeiro lugar, na fonte de segurança dos homens. Aqui está aplicando na saúde física e mental. A doença maligna, a úlcera maligna, a doença maligna ou perniciosa nos afeta mentalmente e fisicamente. Mas também Ele nos aplica juízo no sistema económico do ser humano. E continuamos a falar de terra. Não existe nada para lá no espiritual. Não, é aqui mesmo. Existe alguma verdade naquilo que se diz, aqui se faz, aqui se paga. Existe muita verdade nessa afirmação. Porque é aqui na terra que os homens serão julgados e não noutro lugar qualquer. Verso 3 do capítulo 16 diz assim: derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo o ser vivente que havia no mar. Lembrando que João está falando numa época em que, como é em alguns países no mundo atual, vivem do mar. Era a sua economia, provinha do mar, das pescas, dos transportes de produtos, do comércio. Era tudo feito por via marítima. Então derramou segundo a sua taça no mar, e o mar, se tornou em sangue como de morto, se tornou em tragédia, se tornou em morte, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, Deus aplica justiça no sistema económico do ser humano, na sua subsistência. Mas Ele também aplica a justiça no bem-estar do ser humano. Veja aí o verso 8 e 9 do capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O bem-estar do ser humano. Fogo queima. Você já tentou, já uma vez te queimou? Você fica desconfortável. Você não consegue estar em lado nenhum. Onde você toca dói. Agora imagina o que é uma taça da ira de Deus sobre o sol, e foi-lhe dada autoridade ao sol para queimar os homens com fogo. O bem-estar do ser humano é destruído. Não se iluda, meu querido e minha querida. Tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo atual, que tem acontecido e que está acontecendo e que irá acontecer, eu estou farto de dizer que desde
desde lá, de há 2000 anos, o mundo tem estado a caminhar de mal a pior em direção ao abismo, ao caos. Isto não se deve a maus governos. Isto não se deve a más gestões. Isto não se deve a homens maus, governantes maus. Isto é o pronúncio do juízo de Deus. Nós estamos caminhando para o último dia. Nós estamos caminhando para o dia do Senhor, para o dia do juízo de Deus. Mas a boa notícia é que o crente não tem que ficar gemendo. O crente não tem que ficar alarmado. Lembrando que o livro do Apocalipse é uma carta pastoral escrita para consolar as almas dos cristãos perseguidos. Você hoje pode não ser perseguido espiritualmente, religiosamente. Pelo menos aqui em Portugal, graças a Deus. Mas você é perseguido na área económica, você perde condição económica, você perde casa, você perde carro. Com isso tudo, aumenta a criminalidade doméstica, famílias são destruídas, casamentos arruinados. Você quer mais juízo que esse? E porquê é que você ainda não se arrependeu? O cristão não tem nada a ficar gemendo. O cristão não tem nada a ficar alarmado. A única atitude do cristão é se curvar diante de Deus, entendendo a sua vontade, a sua palavra. Invista tempo na sua vida, meu querido e minha querida. Leia a sua Bíblia. Procure respostas na sua Bíblia para aquilo que Deus quer para a sua vida. Deixe de andar fazendo a sua própria vida como você quer, como você planeia, como você acha bem. Você está promovendo um bem-estar para a sua vida que não é o bem-estar que Deus quer. Por isso Paulo diz, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquê é que Paulo disse isso? Porque ele conhecia a vontade de Deus. Porque ele entendia a palavra de Deus. O segundo ponto, onde é que Deus aplica julgamento? Não só sobre o homem, na sua fonte de segurança, no seu sistema económico, no seu bem-estar, mas em segundo lugar, Deus aplica julgamento também sobre a trindade do mal. Nós vimos lá a besta da terra, a besta do mar e o próprio Satanás, a trindade do mal. O anticristo, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nos versos 10 a 11 do capítulo 16, ele fala no governo anticristão. Veja aí. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Aqui está falando da besta que sobreveio da terra, do mar, o anticristo. E todos os seguidores do anticristo, toda a sua seita. Nos versos 12 a 14, é sobre aqueles que perseguem o povo de Deus, que continua sendo também a trindade do mal, ao serviço de Satanás. Besta da terra, besta do mar, o grande dragão vermelho. Verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascer do sol, do lado do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque esses são espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Perseguição contra o povo de Deus. Batalhas, guerras contra o povo de Deus. Veja que o João
coloca aí o rio Eufrates. O rio Eufrates era a fonte de defesa do reino da Babilónia, aquele que mais lutou contra o povo de Deus e até os levou para o cativeiro. Dos reinos do Oriente era de onde surgiam os piores inimigos de Israel. Israel sempre foi atacado com os povos que vinham do Oriente e nunca do Ocidente. Até porque do Ocidente tinha o mar Mediterrâneo e de um lado e do outro lado tinha o mar Egeu. Por isso, Paulo, face a estas perseguições e face a este julgamento contra aqueles que perseguem o povo de Deus, Paulo fala em Gálatas 5,17. Para de lutar. Se remete-te à presença de Deus. Ajoelha-te na presença de Deus, reconhece a tua dependência por Deus. Porquê? Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A nossa carne, a nossa vontade, o nosso prazer, se lhe dermos rédeas, ela vai lutar contra aquilo que é espiritual. Se nós entendêssemos verdadeiramente tudo isto que estamos falando, eu vos digo que verdadeiramente nós poderíamos viver livres, com a verdadeira palavra liberdade, a liberdade cristã, a liberdade espiritual. Por isso o cristão não geme, por isso o cristão não teme, por isso o cristão não teme, por isso o cristão não se abate, porque a sua fé está naquele que é maior do que tudo o resto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele só vai fortalecer, meu querido, quando você reconhecer e entender a sua palavra. Quando você reconhecer e entender que ele é santo, justo e verdadeiro e que ele vai ter que aplicar ira, cólera àqueles que prevalecem contra a sua vontade. No verso 16 do capítulo 16, João vai falar aí em Armagedon. Armagedon é símbolo, ou seja, não existe um espaço na Terra com este nome. Também não existe um evento especial como os arautos da desgraça do Apocalipse falam aí, a guerra do Armagedon. Não existe nada disso. Aqui a palavra Armagedon, o lugar que em hebraico se chama Armagedon, é o símbolo de todas as batalhas contra o povo de Deus. Só que esta última batalha, esta derradeira batalha, como diz aí o verso 14 do capítulo 16, onde ele vai reunir todos os reis da terra, onde os três espíritos, o da boca da besta do mar, o da besta da terra, o do dragão vermelho, quando eles vão se reunir num derradeiro esforço, no último esforço, em combate ao povo de Deus, mas eles aí vão perder. Vão perder. E glória a Deus por isso. Esta batalha culmina com a vitória final de Cristo, que é o capítulo 17 em diante, que é nas outras duas sessões do livro que nós vamos estudar, vai-se começar a vislumbrar então qual é a última vitória, ou seja, a vitória final de Cristo e da sua igreja. Cristo já é vitorioso, mas Cristo ainda vai ser mais vitorioso ainda, porque a sua igreja também vai vencer. E em terceiro lugar, não só sobre a trindade do mal, mas também sobre o orgulho dos ímpios.
Veja aí o verso 17 a 21 comigo, do capítulo 16. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário e do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Aqui as cidades das nações equivalem ao nosso orgulho, à nossa arrogância. Verso 9 ainda. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, a prostituição, a malícia, os prazeres da carne, a imoralidade, a idolatria, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era de sobremodo grande. Os homens blasfemaram de Deus. O seu orgulho não foi afetado. Mas ainda assim, Deus operou juízo sobre os orgulhosos, operou juízo sobre o homem com o coração orgulhoso, com saraivada. Aqui a saraivada é simbólico. Pedras do tamanho de 1 talento, eu não tenho aí o peso do talento, mas pedras grandes, e você já viu que é uma pedra a cair no céu, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, é para derribar toda a gente, mas os homens não se derribaram e eles continuaram blasfemando de Deus. O último ponto é as causas do julgamento. Porque é que o julgamento acontece? Deixa eu lhe dizer de novo, isto é muito importante, eu falo sempre nisto. Deus não aplica juízo por capricho. Deus não diz como é do nosso costume. Eu é que mando, eu faço aquilo que eu quero. E se eu quero fazer, faço. Ninguém tem nada a ver com isso. Não, Deus não é um Deus caprichoso. Ele aplica juízo porque Ele é santo, é justo e é verdadeiro. E porque a sua justiça, a sua santidade e a sua verdade o obrigam, porque é atributo dele, o obrigam a que ele seja aquele que aplique juízo. Ele não faz panelinhas. Ele não é ecuménico com o pecado. Não, foi um pecado pequenininho, não faz mal a ninguém. Não, ele não faz nada disso. Deus é justo, é santo e verdadeiro. Então a grande pergunta é: porque é que Deus já iniciou o seu julgamento e ainda o está continuando até ao último dia? Porquê é que Ele faz isso? Ele iniciou o julgamento e Ele está continuando o julgamento. Verso 2 do capítulo 16 nos responde a isso. E a resposta a essa pergunta está em alguns pontos. E o primeiro ponto é por causa da idolatria dos homens. Deus iniciou o julgamento, está continuando o julgamento até o último dia por causa da idolatria dos homens. Veja o verso 2, capítulo 16. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Estes homens adoravam o sistema económico, o sistema governativo, o sistema religioso e ético, os prazeres da vida e assim por diante. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dos versos 18 ao 26, você vai ver qual é o estado do coração do homem. Qual é a depravação total do coração do homem? E porque é que Deus aplica juízo? Deus iniciou um julgamento e está continuando esse julgamento até o último dia. Mas deixe-me ler o verso 26 do capítulo 1 de Romanos. Diz assim: por causa disso, por causa da idolatria, por causa
da imoralidade, por causa da depravação, por causa disso os entregou Deus às paixões infâmias. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Não se iluda, meu querido e minha querida. O ser humano tem pleno conhecimento daquilo que faz. Eu nasci diferente. Não, você não nasceu diferente. Você nasceu como Deus quis que você nascesse. Mas a sua vontade é que o fez mudar. Não foi isto não tem nada a ver com aberrações de nascimento. Não. Você nasceu perfeito. Exatamente como Deus planeou que você nascesse. Mas o seu coração depravado, o seu coração miserável, mau, é que o fez mudar de opinião. É que o fez mudar de vida. Leia Romanos 1, do verso 18 ao 26. Leia com atenção e você vai ver. Deus entrega esses homens às suas paixões. Deus abre mão. É como quem diz, Deus aplica juízo. Tem aplicado, está a aplicar e vai continuar a aplicar. Nós trocamos a glória de Deus pelos ídolos do nosso coração. Nós trocamos a glória de Deus pelas nossas paixões, pelas nossas vontades. Nós trocamos a glória de Deus pelos nossos prazeres. O homem é completamente idólatra. Eu já tenho dito que o homem é adorador por excelência. O homem foi feito um ser adorador. Mas por causa do pecado, o homem se tornou idólatra. Agora, hoje, ou o homem adora a Deus, mas se o homem não adorar a Deus, ele tem que adorar outro Deus qualquer. Ele tem que adorar outra coisa qualquer. Ele tem que ocupar o seu coração com a adoração de outra forma. Uns adoram desportivamente, outros politicamente, outros religiosamente, outros imoralmente. Mas, enfim, todo homem gosta de ser fã de alguma coisa. Todo homem tem necessidade de ter um Deus. Glória a Deus que você tem necessidade do Deus Criador dos céus e da terra. Você adora esse Deus. Mas em segundo lugar, porque é que Deus iniciou, está julgando e vai continuar julgando? Por causa da imoralidade do homem. Veja o verso 19, capítulo 16. A grande Babilônia. Verso 19 do capítulo 16 diz: E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Se nós quisermos entender esta Babilônia, temos que ir ao capítulo 14, verso 8. E diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia na Bíblia quer dizer prostituição, imoralidade. Por isso, o mesmo Paulo, no mesmo capítulo de Romanos, ele diz assim: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, verso 26, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja, Paulo diz, recebendo em si mesmo. Portanto, Deus iniciou o julgamento, Deus está julgando e Deus vai continuar julgando. O quê? A imoralidade do coração do homem. A depravação total do coração do homem. A pior maneira de Deus castigar é quando Ele desiste desse alguém. Quando Ele entrega o homem. Pronto, é isso que queres,
É isso que tens. Queres as paixões? Aí tens as paixões. Queres a imoralidade? Aí tens a imoralidade. Essa é a pior forma de Deus castigar o homem. É quando ele perde totalmente o interesse por esse homem. A imoralidade reflete a podridão do coração humano. A imoralidade é fruto de um coração idólatra. A imoralidade é fruto de um coração adúltero. Pastor, eu nunca adulterei, nunca traí a minha mulher. Não, você adulterou sim. Porque de cada vez que você troca as coisas naturais por outras coisas, cada vez que você troca a glória de Deus por outras coisas, você está adulterando. Cada vez que você troca a sua casa, o bem-estar do seu lar, cada vez que você troca o abrir da sua Bíblia no seu lar por outra coisa qualquer, você está adulterando. Porque nós somos adúlteros. É fruto do nosso coração. Amamos a tudo menos a glória de Deus. É muito importante nós sabermos isto agora no terceiro ponto. Porque é que Deus começou a iniciou o juízo, está julgando e vai continuar julgando. O terceiro ponto nos traz um ponto muito importante para nós e de grande importância até para esclarecimento. Ele iniciou, julga e continuará julgando por causa da impenitência dos homens. Os homens que não se querem arrepender. E neste ponto eu quero lhe dizer que é muito importante sabermos que o inferno, embora haja pessoas que não gostem que eu fale no inferno, mas o inferno não é um lugar onde as pessoas estão clamando por uma segunda oportunidade. Para que você entenda, no inferno ninguém pede a Deus. Deus olha para mim e eu quero me arrepender. Não fui a tempo, mas quero agora. Não, no inferno não acontece nada disso. No inferno ninguém clama pela bondade de Deus. No inferno ninguém clama pela misericórdia de Deus. No inferno ninguém clama por arrependimento. É o lugar onde as pessoas cada vez odeiam a Deus mais. Veja aí o verso 9 do capítulo 16, novamente. No final do verso 9. Não, o verso 9 todo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor. Isto dá-nos ideia de inferno. E blasfemaram o nome de Deus. E que tem autoridade sobre estes flagelos. E veja, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Mesmo no inferno ninguém se arrepende. Nem no inferno ninguém dá glória a Deus. Nem no inferno ninguém clama por segunda oportunidade. Se alguém lhe ensinou isso, esqueça. Isso é heresia, antibíblico. Verso 11 do capítulo 16. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Verso 21 do capítulo 16. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era de sobremodo grande. Os homens blasfemaram de Deus. O inferno é o lugar onde todos os que lá estão blasfemam de Deus. Não querem saber de Deus. E quanto mais tempo lá estão, mais odeiam a Deus. O ser humano fica irado com a forma do agir de Deus. Eu já tenho ouvido pessoas a questionar a Deus. Porquê Deus fizeste isso? Os homens ficam irados com a forma como Deus perdoa. Os homens ficam irados com a forma como Deus castiga. Para o homem nunca está bem. Só aquilo que ele quer. Novamente a pergunta é: porquê é que Deus vai julgar? E isto é em termos de resumo, e eu estou caminhando para o final. Ele vai julgar por causa da idolatria. Ele vai julgar por causa da imoralidade do coração humano. E ele vai julgar por causa da impenitência, falta de arrependimento do coração humano.
Deus vai julgar por não receber a devida glória. Ele próprio diz na Bíblia que não divide a sua glória com ninguém. Deus vai julgar também por não haver santidade no coração dos homens. E Deus vai julgar ainda também por falta de abandono do orgulho, da arrogância, da altivez. Veja bem, é muito importante nós sabermos isto. É muito importante nós termos consciência disso. Porque ao sabermos disto e ao termos consciência disto, nós nos viramos para as trombetas. Porque se ainda estamos vivos hoje, é porque ainda não acabou. E se ainda estamos vivos hoje, é sinal que ainda há tempo. Ainda há uma segunda oportunidade. Arrepende enquanto é tempo. Porque no lugar do inferno já não há mais tempo. Já não há mais segunda oportunidade. O tempo é hoje e a hora é agora. É este momento. É enquanto nós estamos vivos é que nos temos que arrepender. Vivos nesta terra. Porque morreremos. Mas deixe que eu lhe diga uma coisa. O corpo morre, o corpo se destrói. No último dia seremos todos ressuscitados e receberemos todos um corpo glorificado. Uns com corpo glorificado, outros nem por isso. Mas a alma nunca morre. Mas enquanto aqui nesta terra estivermos e enquanto nesta terra andarmos, é hora de arrependimento. É hora de voltar atrás. É hora de queimar pontes, queimar carros e queimar bois. Este texto, meus amados, está impregnado de graça. Quem diz que este texto é uma desgraça não sabe o que é a graça de Deus. Este texto nos traz consolo e nos traz refúgio. A pergunta é como? Verso 15, capítulo 16. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, está alerta, está de atalaia, não é apanhado surpreendido. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, que se santifica, que se arrepende, que atenta para as minhas palavras, que atenta para os meus mandamentos, para que não ande nu, não sofra vergonha, não sofra o opróbrio e não se veja a sua vergonha, ou seja, não seja apanhado também na rede daqueles que irão ser enviados para as profundezas dos infernos. Isaías 53, 5 e 6 diz: Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 1 Tessalonicenses 5, na carta de Paulo a este povo, diz, a partir do verso 4: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Queridos e amados irmãos, resumindo, as taças da ira de Deus são lançadas nesta terra, neste mundo, não porque ele está mal governado,
não porque se deve a governos, a regimes ou a religiões. Nada disso. As taças da ira de Deus são lançadas sobre a terra e sobre os seus habitantes, porque o mal satânico impera o mundo. Porque o homem é imoral, perverso e enganador. Porque o homem é idólatra e troca a glória de Deus pelo mundo ou por outro Deus qualquer. Vamos terminar com os versos 3 e 4 do verso 15. E vamos entoar este cântico nas nossas almas. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Cânticos de vitória. São esses que devem imperar nos nossos corações, nos fazendo estar alertas, estar de vigias, esperando a vinda do Senhor Jesus, não sermos apanhados desprevenidos, não sermos apanhados em vergonha. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. E por isso todas as nações virão e adorarão-se diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amados irmãos, que Deus nos ilumine. Mas que Deus nos ilumine a tempo útil das nossas vidas, de nos arrependermos, de pedirmos perdão dos nossos pecados, de mudarmos de rumo das nossas vidas, de deixarmos de ser teimosos, orgulhosos e arrogantes, achadores das nossas próprias ideias. Que nós nos acheguemos a Deus e que isso seja através da ação do Senhor Santo Espírito. Que o Espírito Santo de Deus nos mantenha em estado de alerta para que não venhamos a ser surpreendidos. Esta foi a palavra que o Senhor me trouxe ao meu coração para vos transmitir a vós. Que esta palavra sirva de consolo, que sustente a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai. Em primeiro lugar, te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, uns estamos vivos porque tu nos mantens vivos, mas outros já morreram, Senhor. Uns de nós estamos vivos, mas baseados e fundados na fé em Cristo Jesus. Outros, porém, Senhor, estão vivos ainda, mas a maldade, a imoralidade impera nos seus corações. É hora, Senhor, de nos levantarmos. E da mesma forma como o profeta Isaías falou: se tiveres que enviar alguém, envia-me a mim, Senhor. Assim também nós falamos. A tua igreja fala isso. Envia-nos a nós, Senhor. Nos ensina a tocar as trombetas do teu chamamento ao arrependimento dos pecadores. Nos ensina, Senhor, a sermos melhores e bons obreiros, proclamando a tua obra, proclamando a tua vontade. Mas acima de tudo, Senhor, proclamando a tua santidade e a tua justiça e a tua verdade. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Se alguma coisa fizemos, ou estamos fazendo, consciente ou inconscientemente, que não está de acordo com a tua vontade, nos perdoa, Senhor. Mas não nos deixes sermos apanhados desprevenidos ou nus ou em vergonha. Só tu sabes o dia e a hora, Senhor. Mas derrama, meu Pai, o teu Santo Espírito, a tua graça e a tua misericórdia, para que nos mantenhamos em estado de alerta,